Então a gente segue adiante aqui só para fazer o seguinte, porque lá no Congresso eles não estão parando, está em polvorosa, a gente está trabalhando a todo vapor ao repercutir que eles estão trabalhando a todo vapor em causa própria. Dessa vez, Mano Ferreira teve até flexibilização da lei da ficha limpa e aprovação da PEC dos precatórios. Traz aqui, porque são dois temas aí que estão ressuscitando, né? E talvez numa velocidade que a gente não imaginava que eles voltariam. É a festa da uva que eu estava falando, Marinho. É isso que o Congresso Nacional está fazendo andar. A flexibilização da lei da ficha limpa, na prática, vai fazer com que a contagem do período de inelegibilidade de um condenado em segunda instância por corrupção, por comprovados crimes, fique com a contabilidade menor, na prática trazendo bandido e corrupto condenado pela justiça de volta para a política mais rápido. Esse é o Congresso que está debatendo a anistia e a PEC da impunidade. E o caso dos precatórios é outro absurdo que, assim, é inacreditável que o país não esteja convulsionando diante dessa PEC dos precatórios, que na verdade é PEC do calote. Porque o que significa isso é que, para autorizar que governos, prefeituras e governo federal gastem mais do nosso dinheiro do pagador de impostos, eles vão criar uma limitação ao nível de pagamento de precatório. O que é o precatório? É aquela pessoa que tem dinheiro para receber do Estado, que, por exemplo, teve a casa desapropriada e o Estado prometeu que um dia eu te pago, tá aqui um precatório. Aí entra na fila e nunca recebe. Pronto. A Justiça já disse que a pessoa tem que receber, mas essa lei vai está criando, na verdade, né, porque foi aprovada, a possibilidade que, o volume de pagamento de precatório é só até isso aqui. Não é tudo que a Justiça determinou, mesmo que o cidadão pagador de imposto tenha direito de receber. Porque, afinal de contas, precisamos criar espaço para gastar mais ainda dinheiro público. É disso que se trata. Autorizaram um calote geral enquanto a sociedade brasileira assistia os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. E estão todos unidos nisso, tá? Esquerda, direita, centrão, tá todo mundo abraçado para dar calote. Que se a pessoa é assim, que nem eu, que tem um precatório a receber, eu tenho um precatório estadual para receber e vai esperar mais de 20 e poucos anos. Mas assim, é uma dívida que o Estado tem comigo. Agora vai você dever para o Estado, vai você deixar de pagar uma multa de trânsito, deixar de pagar um IPVA. Esquecer de declarar alguma coisa, que às vezes a gente esquece, né? Às vezes não acha um documento. E essa história toda aqui lembra um negócio engraçado, né? Acho que a primeira grande desmoralização da lei da ficha limpa foi ali quando o atual ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski, na 1ª hora, ali na 25ª hora, acabou julgando que a presidente Dilma Rousseff, deposta ali pelo impeachment em 2016, não perderia os direitos políticos dela, sendo que na lei do impeachment, né, que é de 1950, diz que qualquer um cassado ou perder o mandato perde os direitos políticos por 8 anos. E hoje em dia, Dilma preside os BRICS e Ricardo Lewandowski gere a pasta da segurança pública a nível federal. Ali foi talvez o começo da desmoralização completa do que se pretendia com essa lei da ficha limpa, né? Concorda, mano? Pois é, e com a chancela do Senado, mais uma vez, né? Porque o que o Lewandowski fez naquela ocasião, vale lembrar, ele então presidente do Supremo Tribunal Federal, constitucionalmente tinha o dever de presidir a sessão do Senado que votou o impeachment. O que ele fez como presidente da sessão foi fatiar a votação. Então, no lugar de ser uma única votação, como sempre todos entenderam ao ler o que está no texto constitucional, que o impeachment necessariamente causa inelegibilidade, ele fez um fatiamento. Então, votou primeiro o impeachment e depois a inelegibilidade. E com a chancela dos senadores, o Senado aprovou o impeachment e não votou pela inelegibilidade da presidente Dilma. Então, é uma culpa, mais uma vez, compartilhada. Não foi simplesmente o Lewandowski, foi também o Senado Federal, que é sempre um processo muito curioso, porque o Senado adora jogar a culpa dos problemas jurídicos do Brasil para o STF. Mas, o tempo todo, quando a gente olha, o Senado é cúmplice de tudo que supostamente critica no STF.
Eu queria também trazer aqui só uma boa notícia, talvez, podemos colocar assim, David de Tarso? Acho que sim, claro. Até porque o que mais passou pelo Senado Federal nos últimos dias, eu vou ouvir do David de Tarso agora. Vamos lá. Tiveram duas pautas que são extremamente importantes, por isso que eu digo que a gente precisa de discussões de pautas importantes. Uma delas é dos devedores contumazes. O que acontecia no nosso país? Claro que ainda precisa da sanção da presidência. Mas antes, os devedores contumazes, aquelas empresas e pessoas que ficavam devendo, e muitos que integram o crime organizado porque montavam empresas de fachadas e dessa forma também ficavam devendo, as que devem até 15 milhões de reais vão responder criminalmente, vão ter então que responder por isso, porque justamente passou no Senado essa pauta. Uma outra pauta é a que trata um problema que assola todos os brasileiros. Hoje, quem consegue andar com o celular na rua, tranquilo, nas capitais brasileiras? Praticamente ninguém. E por que que isso acontece? Porque existe o crime não só de furto e roubo, mas de receptação. E os receptadores também vão ter penas mais severas em relação ao cumprimento dos mandados. Então, a gente avançou nessas duas pautas contra o crime organizado. Pelo menos isso, nem de todo mal, né? O Senado está agindo, o Congresso Nacional, falando de modo geral, tem estabelecido essas leis. Pelo menos duas pautas que são importantes para que ajude os brasileiros, né? Eu lamento aqui ser um pouquinho, talvez, pessimista, né? Mas eu imagino que as empresas que forem pegas, né, realmente sonegando os impostos, não pagando os impostos devidos, essas serão devidamente punidas. Mas já os agentes públicos e os políticos que o fizerem também, esses vão passar ali, enfim, imunes, né? E, de novo, não vão ser pegos por essa nova lei, esse fortalecimento aí dessa cobrança em defesa do contribuinte brasileiro. Não quero ser pessimista, mas a história diz que eu provavelmente vou estar certo. E aí, Nana? Concordo, Marinho. E eu acho que eu queria só trazer uma outra pauta aqui também que está no Congresso. Eu acho que ela é importante, que é o Banco Central, né? Assim, ele se tornou independente em 2021. É muito importante que o Banco Central mantenha-se independente, que eles tenham decisões técnicas que protejam o nosso país da inflação. E está aí no Congresso, sendo pautado pelo Centrão, a questão de poderem destituir o presidente do Banco Central, os diretores. Eu acho que essa é uma conquista muito recente, que a gente tem que ficar de olho. O Banco Central, ele precisa continuar independente ali para o nosso país prosperar. Então, eu só queria chamar a atenção aqui para isso, que a gente fique de olho, vigie, cobre o Congresso de manter o que foi conquistado há tão pouco tempo, que é tão importante para a gente. É impressionante isso. A Mariana trouxe um ponto muito importante, que é justamente como o Centrão ele está, com o passar do tempo, tomando conta de todas as partes das estruturas brasileiras, por todas as partes das instituições democráticas que são tidas como vantagens para o Brasil, para manter o mínimo de soberania, para manter o mínimo de seriedade e confiança nas nossas instituições, mas infelizmente, por vezes, nós estamos vendo um agigantamento e uma dependência de políticos que, de forma independente, conseguem exercer um poder quase de partidos políticos. Se nós olharmos a composição, inclusive de um governo federal, inclusive quando não há alinhamento ideológico, André, nós vemos políticos conseguindo exercer indicações não somente para ministérios fundamentais, mas também para empresas públicas e, por vezes, conseguem ampliar o seu poder e enraizá-los na condução de assuntos fundamentais para o país e, infelizmente, afastar de, inclusive, aquilo que se espera da população. Que os parlamentares que são eleitos para determinados cargos consigam influenciar a sociedade nos cargos para os quais são eleitos e para que o governo federal e outras estruturas independentes possam ser exercidas e conduzidas por pessoas que são aptas a este papel e não somente por apadrinhamento político, né? E aí tem um detalhe, porque a gente falava no começo do governo Lula como que o PT queria acabar com a independência do Banco Central. Agora, o ataque à independência do Banco Central vem de partidos do Centrão com assinatura também do PL. Mas e essa questão, né, em termos de conscientização e tal, é importante o Código de Defesa do Contribuinte, mas funciona muito ali para política e para influencer em rede social, fazer aqueles vídeos meio furibundos ali, dizendo o Código do Consumidor tá aqui, botar na cara, esfregar e cobrar. Mas não sei, eu fico um pouco cético aqui, queria te ouvir, Mano Ferreira, no sentido da lei, que é um traço exclusivamente brasileiro, eu acho, né? As leis que pegam e as leis que não pegam, né? Eu acho que pessoas físicas e empresas que deveriam 1 centavo sequer de imposto vão se lascar, agentes públicos e políticos tendem a passar incólumes e intocáveis.
Tô certo, tô errado? O que você acha? Até porque aprovaram o calote oficial aí da PEC dos precatórios. Então, quem estava certo, Guedes ou Haddad? Oficializando, os dois têm pontos complicados, né? Mas o ponto central, no caso do projeto do Devedor Conto Mais, vale dizer que tem empresas feitas para lavagem de dinheiro que não pagam impostos. Então, esse projeto, na minha visão, Marinho, é importante para o combate ao crime organizado. Por mais que, aí eu concordo com você, de forma geral, o Estado está sempre sendo leniente com os próprios atrasos e falhas e cobrando de modo imperial qualquer dívida que o cidadão possua. Não, basicamente funciona assim. A gente vai criar as leis, vamos estabelecer as leis. Mas aí, se for prejudicar a gente aqui do Congresso ou o Executivo, não vamos criar não, deixa quieto. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei? É por aí? Ou não? Exato. Mais ou menos. A gente segue adiante aqui.